Olá, nono ano, bom dia. Vamos para a nossa primeira aula de hoje e quero que vocês peguem a apostila para nós vermos lá a respeito do quadrado da diferença de dois termos. Ontem nós fizemos os exercícios de fixação sobre o quadrado da soma de dois termos, agora a gente vai passar para o quadrado da diferença de dois termos. Então, nós temos a seguinte situação aqui na apostila de vocês. Vocês têm aqui a planta baixa de um terreno. É um terreno plano e quadrado, e ele tem 30 metros de lado. Como ele é quadrado, né, os dois lados são iguais. E dentro dessa área aqui, nós temos uma casa, dois jardins, né, um frontal aqui e outro lateral, e um canil, onde nós temos aqui os cachorros, tá? A casa e o canil têm formato quadrangular, são quadrados, e as áreas de jardim aqui são áreas retangulares. Então, eu quero saber aqui no exercício número 1, a área total em metros quadrados do terreno. Então, como o nosso terreno aqui é um quadrado, para calcular a área do quadrado, nós fazemos lado ao quadrado, né? Ou lado ao quadrado é a mesma coisa que lado vezes lado. Se o nosso lado aqui mede 30, é só nós fazermos 30 vezes 30. 30 vezes 30 é igual a 900 metros quadrados. Tá? Então, a área total deste terreno é de 900 metros quadrados, tudo bem? Agora, vamos para a parte de baixo aqui do nosso terreno, para o exercício número 2. Então, nós separamos as partes do terreno. Então, aqui nós temos só a casa, aqui nós temos o jardim frontal, o jardim lateral e aqui nós temos o canil. E eu quero que vocês indiquem as expressões que representam as medidas de cada lado. Então, vamos voltar aqui um pouquinho na área total, só para nós percebermos, gente. O meu total aqui media 30. Mas como que eu vou saber quanto que mede só esse pedaço aqui da casa? Vocês concordam comigo que se o total mede 30, e se deste 30 eu retirar esse pedaço X, sobra aqui o tamanho do quadrado da casa? Eu não sei ainda quanto que mede o X, mas eu sei que as medidas da casa, do terreno da casa, são 30 menos X. Dos dois lados, porque lá diz que é um quadrado, né? Se ele é um quadrado, deixa eu fazer menorzinho aqui. Se ele é um quadrado, ele tem medidas iguais. Então, 30 menos x aqui, 30 menos x aqui. Agora, qual que é a medida aqui do meu jardim lateral, do meu jardim frontal? Vamos analisar aqui, gente. Ó. O meu jardim frontal, ele mede x aqui, né? Porque ele é do mesmo tamanho desse quadradinho. E aqui ele tem a mesma medida da medida do terreno da casa, que é 30 menos x. Tá? Então, nós vamos completar aqui, ó, a medida aqui de cima, 30 menos x, e a medida lateral aqui, x. Tá? Agora, já esse jardim lateral aqui, ele mede de lateral 30 menos x, e aqui, x. E a área do canil mede x por x, porque é um quadrado. Tá? Então, vocês vão completar aí, gente, na apostila de vocês, tá? Aqui não sei porque não tá cabendo. Eu vou deixar assim sem o parênteses, tá, gente? Só porque não tava cabendo ali, esse espacinho acho que tá um pouquinho menor, mas é 30 menos x a medida, tá? Ó, de largura e de comprimento, aqui de largura e comprimento, então completem lá os espacinhos da apostila de vocês, tá? E no número 13, eu quero que vocês determinem o trinômio que representa a área em metros quadrados da parte do terreno ocupada pela casa. Então, se eu fosse calcular a área desse quadrado, gente, que mede 30 menos x por 30 menos x, como que ficaria essa área? Vamos montar aqui, ó. Então, abre parênteses, né? A medida do meu terreno é 30 menos x vezes 30 menos x. Então, aqui, ó, nós vamos fazer pelo processo longo. Nós temos parênteses vezes parênteses. Então, primeiro eu faço o primeiro vezes o primeiro. Então, aqui, ó, 30 vezes 30, 900. Aí, o primeiro vezes o segundo. 30 vezes menos x, menos 30x. Agora, aqui, menos x vezes 30,
menos 30x. E aqui, menos x vezes menos x, mais x ao quadrado, tá? Tem algum termo semelhante que eu posso unir aqui, ó? Posso unir os 30x, tá vendo? Porque eles são semelhantes. Então, a minha área final vai ser 900 menos 60x, né? Porque menos 30 com menos 30 dá menos 60, mais x ao quadrado. Então, este é o trinômio, ó, 3 termos, que representam a área em metros quadrados da parte ocupada pelo terreno da casa. Nós já sabemos a nossa regrinha do trinômio quadrado perfeito, né? Eu poderia ter feito, ó, o quadrado do primeiro, então o quadrado de 30 é 900, né? Aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 30 é 60, 60 vezes x, ó, 60x, né? Mais o segundo ao quadrado. O segundo é x, então x ao quadrado. Poderíamos ter montado diretamente o trinômio, tá? Mas aqui eles querem que a gente represente passo a passo. Agora, continuando ali, nós temos, quero que vocês observem um quadradinho que ele mede A de lado. Então, qual que é a expressão algébrica que representa a área desse quadrado que mede A de lado? Então, é A vezes A, que é A ao quadrado. Tá? Só completem lá na apostila de vocês. Agora, esse quadrado pode ser decomposto em quadrados e retângulos conforme o modelo. Observem, eu peguei aquele quadradinho vermelho e reduzi ele aqui, ó, formando um quadrado maior, um quadrado menor e 2 retângulos, tá? Eu quero saber quais são as medidas agora aqui, ó, do quadrado laranja, dos retângulos amarelos e o quadradinho vermelho eu sei que mede B por B, né? Quero saber as outras medidas. Então, vamos analisar aqui, gente, o nosso quadrado laranja. Se o total aqui mede A e esse pedacinho mede B, se eu pego A menos B, eu vou ficar só com o pedacinho laranja aqui, tá? Então, a medida desse lado é A menos B. Consequentemente, a medida desse aqui também é A menos B, porque eles são iguais. Tá? Agora, este pedacinho aqui, ó, ele é a mesma medida do quadradinho vermelho, então ele mede B. E esta medida aqui mede A menos B. Tá? Colocamos as medidas aqui na nossa atividade. Agora, ó, o quadrado vermelho tem área igual a... Qual que é a área do nosso quadradinho vermelho? Quanto que é B vezes B? B ao quadrado, tá? Enquanto cada retângulo amarelo tem a área igual a quanto? Aqui, gente, a área do retângulo, ó, é A menos B vezes B, tá? Então, aqui, ó, A menos B vezes B... Quando eu multiplico aqui, ó, fica B vezes A, BA, ou AB, tanto faz, né? E B vezes B, B ao quadrado. Então, BA menos B ao quadrado. Então, aqui, ó, observe que a área do quadrado laranja é A menos B ao quadrado, que é A menos B vezes A menos B. Utilizando a propriedade distributiva aqui, ó, fizeram A vezes A, né? A vezes B, B vezes A e B vezes B. Então, resolvendo aqui, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, menos B vezes A menos AB e B vezes B, B ao quadrado. Unindo os dois AB aqui, ó, 1AB mais 1AB dá 2AB. Então, aqui nós temos a área final, tá? Então, aqui nós podemos chegar a esse mesmo resultado se nós analisarmos as partes separadas. Tá? Então, eu sei que essa área grandona aqui que eu tinha total era A ao quadrado. Mas eu vou retirar esse pedacinho aqui, que tem área AB menos B ao quadrado. Vou retirar esse outro pedacinho aqui, que tem área AB menos B ao quadrado. E vou retirar esse pedacinho aqui, que tem área B ao quadrado. Tá? Então, aqui, ó, gente, montando, nós chegamos lá na nossa mesma regrinha do quadrado da diferença que nós já vimos. Então, ó, quando eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, eu faço sempre o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado.
Esse é o quadrado da diferença de dois termos quando os termos são A e B. E essa expressão aqui, essa resposta é chamada de trinômio quadrado perfeito, tá? Então, completem lá, gente, a apostila de vocês, né? Essas resoluções que eu fiz aqui junto com vocês. E daqui a pouquinho a gente se encontra no Google Meet, na nossa próxima aula, para resolvermos aqui os nossos exercícios da apostila, tá bom? Então, até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.